mais um episódio do nosso podcast, o Escuta Mana, e as nossas entrevistadas de hoje. Mas calma, Flávia, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é educação, mais precisamente educação nas escolas. A nossa entrevistada, ou melhor, as nossas entrevistadas de hoje são Amanda Lorena Leira, ela é psicóloga, e Eliana Hayden, professora e socióloga da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais. As duas são da CEMED, que é a Secretaria Municipal responsável pela educação. Meninas, mulheres, sejam muito bem-vindas ao Escuta Mana. Primeira vez de vocês em algum podcast ou não? Primeira vez. Primeira vez, olha que responsabilidade minha, né? Sejam bem-vindas para a gente falar de um assunto tão importante que, ao mesmo tempo, é tão recorrente, que é a questão do bullying. A gente pode considerar o bullying uma agressão? Quem responde? Posso Pode tirar e responder? poupar, brincadeira. Posso responder. Olá, Flávia. Quero dizer que é um prazer estar aqui, né, com você, falando sobre um tema tão importante. Bullying é considerado, bullying é uma violência. É uma violência. E é uma violência que pode vir, pode ser feito de várias formas, né? O bullying ele pode ser existe através de palavras, né? De ofensas, através tem um bullying físico, nós temos o cyberbullying. Então, assim, nós temos vários tipos de violência através do bullying. Então, quando a gente fala de, estão me bulinando, não necessariamente a pessoa esteja fazendo uma agressão verbal, mas ela pode ser verbal, ela pode ser física, né? E essa situação pode traumatizar a criança na escola? O bullying é uma situação assim, é uma prática perversa, né? Embora quem pratica não perceba isso. Quem pratica o bullying é sempre o que faz a gracinha, mas aí a gente pergunta, essa gracinha ela está fazendo bem para o outro ou só para você? Né? Então é uma situação bem delicada e que a gente precisa trabalhar de forma bem intensa. O que pode ser considerado bullying? Por exemplo, essas brincadeirinhas, né, que talvez são com boas intenções, mas na verdade são com más intenções, porque fere, né, a criança, fere uma outra pessoa. O bullying, ele pode traumatizar, né? Ele pode traumatizar, sim, uma criança, né? Uma pessoa, um ser humano. Ele pode lembrar, ele pode sofrer bullying na idade escolar e pode lembrar dessa violência durante toda a vida dele, né? Se ele não receber um atendimento, se ele não fizer um tratamento, se ele não tiver um atendimento psicológico, um acompanhamento. Então, eu vou te traz dar consequências. um exemplo bem prático, bem específico, né? Um exemplo que você me pediu, né? Em uma roda de conversa, essa semana, uma aluna disse que sofreu bullying, né? E eu perguntei dela se ela gostaria de partilhar, se ela gostaria de falar qual foi o bullying que ela sofreu. E ela disse, o João me chamou de cara de dragão. Né? Mas ela falou isso, o rosto dela, a expressão do rosto dela não era de alguém que tinha gostado Sim. de ser chamado de cara de dragão. Era uma expressão triste, pesada, né? Trouxe peso. Né? É um exemplo de um bullying, por exemplo. Agora, se a gente parar para analisar, será que, assim, estatisticamente falando, quantas crianças sofrem bullying em um ambiente escolar? A gente não tem como mensurar isso porque é, não são, a maioria das crianças vítimas de bullying, elas não relatam, elas omitem, elas escondem, porque elas ficam sofrendo pressão o tempo todo. Sentem vergonha? Sentem vergonha. Por isso é a importância de a gente trabalhar esse tema na escola. Trabalhar efetivamente durante o mês, porque a gente precisa
que eles identifiquem que estão sofrendo bullying, por exemplo, um fato que como a gente trabalha muito com as rodas de conversa, e as rodas de conversa, elas são muito importantes porque elas nos aproximam do aluno. Sim. E fazem com que ele se aproxime da gente e verbalize os seus sentimentos, né? Então, numa das rodas de conversa que nós fizemos, recente, um garoto disse que ele sofre bullying continuamente, que ele é chamado de girafa desnutrida, porque ele é magro e alto, né? Então, e eu perguntei, incomoda você? Ele disse, muito, porque eu sou gente, eu não sou um animal. Então, assim, as coisas acontecem de uma forma natural que, aparentemente, para quem está ali no grupo, os colegas, ou até mesmo o professor, isso não tem importância. Ou então acha engraçado, acha que é um tipo de brincadeira. Mas quem está ali sofrendo essa gracinha, essa piadinha, não gosta, né? Não se sente à vontade, não é agradável para ele ser chamado de girafa desnutrida, né? Então, assim, a gente não tem como mensurar, como dizer quantas crianças sofrem bullying. Mas, para nossa assim, surpresa, apesar do trabalho que a gente já vem fazendo há anos, muitas crianças continuam sofrendo bullying efetivamente, de várias formas. Por isso que é tão importante esse trabalho da CEMED, da equipe, né, toda, porque é preciso, de fato, estabelecer uma relação de confiança do aluno para com a equipe profissional. E quando eu falo equipe profissional, não necessariamente é ali o professor, mas é o profissional que está ali direto, né? Mas tem o diretor, tem o professor, tem o diretor, tem a psicóloga, né? Tem outras pessoas que, de fato, trabalham nisso tudo. Então, quando a gente fala justamente de bullying no ambiente escolar, pode parecer para eles, né, que é algo muito engraçado, mas quando a gente vai projetar quais são as consequências que tudo isso causa, realmente a gente fica bastante preocupado. E quando o bullying parte de dentro de casa, ou então da própria mãe, do próprio pai, então quando essa criança vai para o ambiente escolar, ela também sofre esse bullying, é preciso fazer um trabalho com ela, né? Sim, é preciso identificar, né? E fazer um trabalho de acompanhamento com essa criança, né? Ela está sofrendo violência em casa. A questão da violência, ela é uma questão muito grave, né? Essa questão que você falou do trauma, o bullying, a gente empodera a criança para quê? Para ela saber identificar que ela está sofrendo uma violência, para ela reconhecer que isso é uma violência. Então, assim, o que a gente diz para eles, né? Se foi constrangedor, é uma violência, foi uma violência que você sofreu, então você tem que reconhecer isso como uma violência. E aí a gente empodera essa criança para ela sair dessa situação de vítima, né? Reconhecer a violência e sair dessa condição de vítima, né? Se defender, né? A partir desse momento, tomar providências em relação a essa questão. A questão do bullying, assim, sempre vai ter a vítima e vai ter o que você falou, o bulinador, vai ter o vitimizador, né? Então, assim, reconhecer que eu estou numa condição de vítima, quando eu sou constrangido e eu fico ali caladinho, não faço nada, me encolho, reconhecer essa posição, olhar para ela, me dá a chance, a oportunidade de sair daí, de sair desse lugar, dessa persona de vítima, sair desse ser de vítima. Então, eu posso perguntar para essa criança, do exemplo que eu dei, Maria, você é cara de dragão? Né? E esperar o que ela vai me responder. Não, eu não sou cara de dragão. Então, Maria, isso é uma mentira? Sim, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, é pesado. Você vai aceitar isso? Não. Então, jogue fora. Você não é isso. Reconheça que você não é isso. Isso não é seu. Né? Uhum. Agora, quem pratica o bullying, né? Que você falou é o vitimizador. Não, o vitimizador é a vítima. É a vítima, tá. Então, quem pratica... Não, o vitimizador é quem faz a violência. Pois é, então, no caso, o vitimizador, ele também um dia já sofreu o bullying, já foi agredido? A maioria das vezes, sim. Quando a gente vai, que a gente identifica, que a gente faz o atendimento com a criança,
sim, ele está repetindo a violência. É uma Agora, repetição de violência. A maioria das vezes, sim. sim, então nesse caso, vocês conversam, né, com a pessoa que sofreu, a criança, né, que sofreu a agressão e também conversa com o Com, vítima. O que que eles falam? com a criança que fez, né? Sim, Que agrediu. É olhar para essa criança não com olhar de julgamento, sim. né? Mas é fazer ela ver também que essa agressão, essa violência também não é dela, não é o que ela é. É fazer ela reconhecer que ela fez o outro sofrer. E muito quando a gente está em intervenção, em grupo, né? Eles é espontâneo, né? Eles falam se eles quiserem falar, né? Do exemplo que eu dei, a menina falou na frente do agressor, né? Do garoto que tinha chamado ela de cara de dragão. Né? Então, assim, não é num contexto de constrangimento, mas é um contexto de reconhecimento, dele reconhecer a responsabilidade que ele tem com isso, né? Em agredir, fazer essa agressão, ver como o outro se sentiu ofendido, constrangido, como que para o outro foi dolorido isso. Sim. Isso tem uma ação de consciência que é instantânea, né? Reconhecer que eu machuquei o outro, né? Que eu fiz isso com o outro, o que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso reconhecer, eu posso me retratar, eu posso pedir desculpa, eu posso Exatamente. tomar uma atitude. Inclusive, as senhoras falando, me vem muito claramente na minha cabeça que no tempo de escola, eu também já passei por isso, né? O que que era que me chamaram? Me chamavam de cabelo de corda, porque eu ia de trancinha, né? Aí me chamavam de cabelo de corda, me chamavam de choquito, não sei por que até hoje, não sei. E eu não tinha nem espinha, porque eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade. Me chamavam de choquito, me chamavam depois do que... Aí eu ouvia chamar as minhas amigas, eu tinha uma amiga, ela tinha o cabelo bem enroladinho, um loirinho, chamavam ela de vatapá. Era Brena Vatapá. Então, assim, quando eles falavam, todo mundo ria. Ha, 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 ha. E aí, só que assim, eu não me lembro de me sentir ofendida. Eu não me lembro de me sentir ofendida. Apesar de hoje compreender que isso é uma agressão, que isso é uma prática de bullying. Hoje eu compreendo. Mas vai muito dessa questão também de você aceita, você é cara de dragão? Não, eu não sou cara de dragão, não. Mas o que que acontece? Se eu me sentisse ferida, de fato, eu iria conversar com a professora. Professora, o fulano me chamou disso, disso, disso. Mas hoje a gente entende que há uma fala, um conhecimento maior sobre isso. As pessoas estão falando mais sobre isso. Logo, os professores, especialistas, enfim, aproximam mais da criança. É esse que é o trabalho de vocês, né? Fazer com que as crianças se comuniquem. É porque assim, né? Depende também muito do estado emocional de cada um, né? Depende muito de como você é tratada na sua casa, de como é a sua infância, como as pessoas te tratam, te respeitam. Porque se uma criança ela já está ali num ambiente agressivo, um ambiente violento, que ela é detratada o tempo todo, que ela sofre violência, agressão, palavras ofensivas o tempo todo, qualquer coisa para ela vai ser uma ofensa. Porque ela não tem esse bom trato em casa, né? Eu penso assim, eu acho que nós concordamos muito. Depende muito da nossa autoestima. As pessoas podem, se a minha autoestima é boa, podem dizer o que seja para mim, o que quiserem para mim, que eu pouco vou me importar, porque eu estou de bem, né? Mas as crianças, elas têm muito sofrimento. Sim. Elas são muito excluídas, violentadas, então inibidas, e qualquer coisa é um trauma para elas. Isso é muito complicado a gente trabalhar, porque a criança ela é muito delicada e ela não compreende muita ação do outro, principalmente a ação de um adulto. Olha, hoje a gente já trabalha, de tanto a gente trabalhar, a gente já tem coisas que melhorou muito. Mas quando nós começamos a trabalhar a prevenção, a violação dos direitos humanos de criança e adolescente na secretaria, que a gente fazia as rodas de conversa, a gente perguntava dos meninos como era que os pais acordavam eles.
como é que os pais de vocês acordam vocês? Cantando, tá na hora de acordar, vamos para a escola, etc e tal. Os meninos diziam, meu pai joga um balde de água fria em cima de mim. Minha mãe balança a rede, que eu só falta cair da rede. Então, a gente já, graças a Deus, nós já passamos por isso, já passamos, né? A gente trabalha muito na escola, isso com os pais, com as famílias todas, para que essa violência, ela seja transformada, a cultura da violência seja transformada por uma cultura de paz, de respeito, de consideração, de respeitar o direito do outro, né? Então, assim, por isso a importância de a gente trabalhar muito na escola esses temas, porque as nossas crianças, os meninos que a gente trabalhou há 20 anos, eles já passaram por muita violência. E isso antes do processo histórico, né? Lá atrás, o processo histórico da violência que a criança sempre sofreu. Então, hoje, a gente já vê uma violência menor, uma prática mais leve. Mas a gente já viu criança que a mãe colocava colher quente na mão, ovo quente na boca. Então, chegar a esse momento aqui, que nós estamos aqui falando sobre isso, para nós é um ganho altamente positivo. É muito bom falar disso. É muito bom chegar para as famílias e dizer, opa, seu filho é sua preciosidade. Você tem que tratar ele com o maior carinho possível, como se ele fosse o diamante de maior valor da sua vida. Exatamente. Porque essa criança ela vai se sentir valorizada, respeitada onde ela for. E vai Principalmente na fazer escola. com que os outros E vai também. fazer com que os outros sejam também. Porque a criança, ela repete, né? A fase de crescimento, as primeiras palavras, elas repetem porque elas escutam, elas ouvem os pais, enfim, quem está ali próximo falar. Então, a criança, quando vê também uma prática, a psicóloga, claro, pode falar muito melhor, vê uma prática de violência, a criança, ela também vai fazer essa repetição, né? Falou que a criança, ela tá num momento do desenvolvimento cognitivo dela diferente do meu e do seu. Né? Então, assim, por que a gente trabalha com as crianças com essa perspectiva do empoderamento, da autoestima? Né? Porque, por exemplo, se você me chama de gorda, se você olha para mim e me chama de cara de dragão, eu tenho recursos para saber lidar com isso. Pelo menos, assim, pela minha idade, né? A gente sabe que sim, né? Eu vou saber me defender, eu vou sair de perto de você, né? Eu vou saber me defender. Eu posso olhar para você e dizer que gracinha você. Que lindo Ou que você então, tá dizendo. Não, brincadeira, é claro que não. Eu posso dizer, Flávia, obrigada. E é engraçado que o sorriso, ele responde muito mais, né? Quando a pessoa ela é grossa ali, você é isso e aquilo. Obrigada. Muito obrigada. Então, Sim. dá um choque, dá uma derrete. derretiva na violência, no bullying. Então, a criança, muitas vezes, não. Muitas vezes, o pai, a mãe dessa criança, quando prepara ela para ir para a escola, diz, olha, fica quieta, fica quietinha, não quero saber de reclamação, seja boazinha, né? Então, não bate em ninguém, não quero ser chamada na escola. Muitas vezes é essa a regra. Né? E aí, quando a gente chega, que a gente vai fazer esse trabalho com a criança, ela é uma descoberta dela saber que ela pode se defender. É isso que a gente vai dizer para ela, você pode se defender. Né? E quando a gente fala pode se defender, a gente está falando em que atos especificamente? A criança, primeiro ela vai dizer assim, eu posso me defender? Como? Né? Então, a gente vai dar para elas ferramentas, né, para que a gente vai ensinar mesmo da ferramentas, né, mostrar para ela como que ela pode se defender de uma agressão. Né? Ela pode sair de perto da pessoa, alguém que venha para bater nela, ela pode segurar, ela pode empurrar, né, empurrar no sentido de conter a pessoa. Se afastar ali, ela né? pode pedir ajuda de um colega, pode pedir ajuda da professora, da pedagoga, ela pode falar com um adulto. Né? Tem várias formas, várias ferramentas que ela pode usar para se defender. Né? E ela pode também olhar para a pessoa e tomar a mesma atitude. Né? Olhar para a pessoa e saber que eu não sou isso. Olhar para a pessoa, ok, obrigada. O bulinador derrete da mesma forma. Ele vai saber que não vai grudar, né? Como um aluno falou para mim na roda de conversa. Professora, jogar o grupo. Olha como ele, na cabecinha, na cabeça dele, de
de 10 anos, né? Como é que ele colocou a coisa do bullying? Ele disse, jogar o grude em cima de mim, né, professora? Jogar o grude dele em cima de mim. Eu disse, é isso mesmo que é o bullying, é o grude dele, é a violência dele. Né? Então, fica aí com o teu grude, Olha fica só. aí com a tua meleca. Né? Eles adoraram, né? Fica aí com a sua meleca, não ia jogar pra cima de mim, não. Muito legal, e a senhora falando aqui agora, e eu me toquei, que hoje, Flávia, com 31 anos de idade, lembrei de um caso que recentemente eu coloquei até no meu Instagram, né? Eu tenho um filhinho de 4 anos, e um dia desses, semana passada, né? Ele chegou e falou assim, mamãe, o fulano me bateu. Sendo que o meu filho, ele sempre foi muito dócil, muito educado e tudo mais. E eu confesso que eu morria de medo desse dia chegar. E ele chegou. E ele falou, mamãe, o fulano me bateu. Aí eu, o quê? E eu falei, Fernando, e o que foi que aconteceu? Aí ele me empurrou, ele fez assim, e eu imaginando a cena do meu filho apanhando na escola. Bullying, agressão física, porque na minha cabeça bullying era só cara de sapo, cara de dragão, cara. E eu confesso que eu fiquei sem ação. E na hora da raiva, o que foi que eu falei? Bate nele também. Bate nele também, mas com a ideia de se defender. Se defenda, não deixa ele bater em você. Não deixa ele bater em você. E eu conversei com ele depois de tudo mais e eu fiquei muito irritada. Eu falei, amanhã eu vou na escola. Amanhã. Fui na escola no outro dia. Perguntei da professora se isso era verdade. A professora falou, sim, é verdade. Foi nele e mais em um outro coleguinha. Mas eu suspeito que ele tenha o espectro do autismo. Daí eu falei assim, meu filho, aí retirei o comando, né, dele, fazer o que tinha que fazer. Não com a ideia de machucar, mas apenas se defender, de empurrar, enfim, sair de perto. Aí hoje a professora me falou que todo dia eu falo, saia de perto, saia de perto. E a professora, olha, todo dia ele tá perto. Todo dia ele tá compartilhando o brinquedo dele. Todo dia ele quer dividir o lanche com ele. Todo dia. Então, o comportamento do coleguinha, às vezes, ele vai lá e dá o soco. Ele puxa o cabelo. Aí eu falei, o que o Fernando faz, o meu filho? Ele não faz nada. Então, assim, eu já coloco na cabeça dele de que isso que está sendo feito com ele é errado e que ele não pode repetir, porém, ele pode se defender. De que forma? Chama a professora, chama alguém. Eu falei, olha, da próxima vez eu que vou conversar com os pais, porque daí o meu filho também ele não pode ser saco de pancada na escola. Porque aí ele chora, ele não quer ir. Então, esses comportamentos, por exemplo, do filho, é importante que os pais possam fazer uma tradução. Por que você não quer ir para a escola? Por que, de repente, você não está fazendo a tarefa? Por que a tua folha está amassada? Cadê o teu lápis? Isso tem vários reflexos dentro de sala, não? Sim, a gente poderia incluir aí nesse discurso que eu falei, né? O pai, a mãe, você pode dizer para o seu filho, você pode se defender. Né? Você tem todo o direito de se defender. Né? E seja como for que isso vá acontecer naquele momento. Então, assim, essa fala que eu estou te falando, quando a criança descobre que ela pode se defender, é não somente dos pequenos, dos de 10, 8 anos. Essa percepção do que eu posso me defender, também a gente encontra com os adolescentes. Entendeu? Caindo a ficha. Então eu posso me defender? Sim, você pode se defender. Você pode fazer o que você puder fazer para se defender. Ou você pode sair correndo, você pode gritar, você pode chamar um adulto, você pode pegar um pedaço de pau que está do seu lado para o outro não lhe bater. Ele ter medo e sair de perto de você. Isso é se defender. Você pegar um pedaço de pau não significa que você vai usar. Significa que ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa com você. Você tem que estar... É uma energia. Você tem que estar na disposição. Você tem que ser a energia que se requer para você se defender naquele momento de uma situação de violência. Né? Então, cair essa ficha. Né? Cair essa ficha que eu posso me defender. Se eu posso me defender, eu não vou ser vítima.
né? A gente empodera essa criança. Você quer ser vítima? Não. Então, você vai ter que ser a energia que se requer para você se defender da violência ou do bullying. Parece um pouco assim, destoa, parece um pouco agressivo, mas não. Essa é a agressividade que a gente chama de agressividade boa. Você tem que ser a energia que se requer para o outro não ser violento com você. Ele não te fazer vítima. Se posicionar, Se né? posicionar, ocupar o seu espaço. Você tem o seu espaço, você tem o seu lugar, você pode se defender. Então, é empoderar os adolescentes, a criança, saber que ela pode se defender. Né? E se defender, muitas vezes, é ser a energia que se requer. Né? E por que eu posso falar? Eu posso falar disso claramente, porque já se tem hoje vários estudos onde se tem o perfil da vítima de violência, o perfil da vítima de bullying. Qual é o perfil das crianças vítimas de bullying? Qual é? É exatamente essa criança que não foi dito para ela que ela podia se defender. É essa criança que não fala, que fica calada. Mas apresenta alguns sinais. Que não leva problema para casa, porque alguém disse para ela que ela não podia levar. É essa criança tímida. É essa criança que fica calada, que não pode falar o problema. Essa criança que tem medo de falar. Ela não sabe que ela pode falar. Então, essa que fica quietinha, né, que fica lá parada. A pessoa que comete a violência, o bulinador, o agressor, é esse perfil que ele escolhe para agredir. É essa criança. Eu estou falando até de violências graves, né, como o abuso sexual infantil. São essas crianças que são o alvo. Elas são escolhidas. Elas têm esse perfil. Elas vão ficar com medo, elas não vão falar. Uhum. Então, qual é a nossa principal fala quando a gente faz a roda de conversa? Você pode falar o que você quiser. Não tem certo, não tem errado aqui. Se você não quiser falar aqui em grupo, quando acabar a roda de conversa, você pode falar só para mim, lá fora. Né? Mas a sua fala é importante. Né? Você tem uma fala, você pode falar. Eles bulinam, nem sei se essa palavra tá certa, mas eles bulinam até se a criança falar. Vai lá fofocar pra professora, vai lá fofocar pro papai, vai lá fofocar pra mamãe, filhinho de mamãe, filhinho de papai, sim, bebezinho, sim, da mamãe. Você pode ser alvo de constrangimento, de violência, só porque você tem algumas características. Você pode ser vítima de bullying porque você é bonito, porque você é o único louro da sua sala de aula, você é o único que tem o olho azul na sala de aula. Né? E você pode simplesmente reconhecer isso, né, levar a criança a reconhecer isso, você é diferente. Você é muito bonito, por isso que você é alvo de bullying. Sim. Né? Como que a gente pode mudar isso? Né? Como que a gente pode reagir a isso? Isso não é um defeito ser bonito. Não é você que está errado. Você não está errado porque você é bonito e todo mundo está te bulinando. Até se a pessoa é muito inteligente, né? Sim. É o CDF da sala. É o CDF. Parece que sempre tem algo para ser... Que incomoda o outro, exatamente. Né? É interessante que porque eu posso ser quem eu quiser ser. Eu posso usar o meu cabelo do jeito que eu quiser usar. Eu posso usar a minha roupa do jeito que eu quiser. Mas a minha forma de ser, de viver, de me vestir sempre incomoda o outro. Sempre tá ali que o outro vai lá me perseguir porque eu ajo de tal forma, porque eu me vejo de tal forma, porque eu tenho tal cor. E assim, né? Qual é o nosso propósito da campanha? Trabalhar essa prevenção, trabalhar principalmente o respeito às diferenças, trabalhar que cada um pode ser quem ela quiser ser, sem que o seu comportamento interfira na vida do outro, sem que seu comportamento seja agrida a vida do outro. Por que eu me incomodo? Nós temos uma cultura assim, é uma cultura perversa, sim, tá? Uma cultura de achar que as pessoas têm que ser igual a mim. Exatamente. Gostar do que eu gosto. Eu tenho assim, eu acho que às vezes eu trabalho com essas práticas, com esses temas, porque eu tenho um filho que ele sofria bullying porque ele era o calado da sala, porque ele não falava com ninguém, porque ele era o zangado. Se eu colocava um sapato novo no menino, pisavam no sapato dele, jogaram ele no chão, amassaram os dedinhos dele, porque ele era o que ela está dizendo. Ele era o branco, ele era o bonito e andava bem organizadinho e cheiroso, né?
Então, essa situação incomodava os colegas. Bonequinho, gayzinho, bebê da mamãe, é o que você está dizendo. E isso a gente precisa trabalhar na escola, a gente precisa trabalhar nas famílias. Eu preciso falar para os meus filhos que eles precisam respeitar, olhar para o outro com respeito, com consideração. Não importa, né, como ele está naquele momento, quem ele seja. É ele, a vida é dele. E eu tenho que respeitar e olhar para a Flávia com o cabelo lindo que ela tem. Eu olho para você. Um pouco de ponta dupla, temos um pouquinho de ponta dupla. Você é linda, Flávia, como você é, com esse seu cabelo maravilhoso, com esse seu sorriso lindo. O que você não pode me incomodar. Pode acrescentar para mim boas emoções, coisas boas, mas não esse comportamento que ele é muito danoso. De eu me incomodar com o cabelo do menino. Eu vou me incomodar com o cabelo do menino porque o menino tem o cabelo desse tamanho. Porque o menino não quer cortar o cabelo, porque ele não quer pentear o cabelo dele. Porque o menino hoje ele amanheceu de mau humor, ele não quer falar com ninguém. E daí? Ela chega lá que ela não quer falar com ninguém. E eu posso desrespeitar ela por isso? Não. Deixo, dou o tempo dela, né? Depois eu vou falar com ela. E se ela quiser, ela fala. E pasmem, bullying, o que a professora Eliana está falando é muito interessante. A gente imagina que quem vai fazer o bullying é criança contra criança, né? Só que não. Só que não. A gente tem adulto. Essa parte aí eu confesso que ela já é mais hard, né? Porque eu já fico justamente imaginando um adolescente. Nossa. Tem adulto que faz bullying com criança. A gente identifica bastante essa questão. Você trouxe uma palavra, Flávia, que é muito bacana aqui da gente dar uma ênfase para ela. Você trouxe a palavra trauma, né? Então, o que eu gostaria de falar sobre isso? Então, assim, de todos os estudos que tem sobre bullying, né, sobre essa violência, o que a gente pode dizer disso? O que esses estudos dizem? Que as pessoas que sofreram bullying na infância, na adolescência, essas pessoas, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver um transtorno mental, né, desenvolver um problema de saúde mental na vida adulta, como depressão, transtorno de ansiedade, todos os transtornos de ansiedade e vários outros. Então, saber disso, quando a gente, assim, toma consciência disso, a gente vê como que é grave, né? Como essa é uma violência grave, né? Saber que alguém, por conta de um sofrimento, de um bullying, né? Que às vezes, assim, no senso comum, que a gente ouve muito, é uma brincadeirinha, como a professora Eliana disse. Só que não é uma brincadeirinha. É algo sério, uma violência séria e grave pra gente olhar para ela, para a gente tomar consciência dela e não fazer. Não fazer o bullying. Né? Nem no nosso ambiente de trabalho, nós adultos, e também conscientizar, conversar com as crianças para que elas também não façam. Isso é tão importante. Primeiramente, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, o trabalho da CEMED, né, de um modo geral, porque esse é um assunto tão importante porque a gente começa lá nas nossas crianças. E quando a gente vai esmiuçar, a gente para onde? Nos adultos. A gente para no hoje, no agora, a gente para no trânsito. Ô, sai daí, seu cara de formiga, ou paga 2 IPVAs, não sei o quê. Então, assim, são reflexos, parece é um ciclo, né, que vai passando, vai passando, vai passando. Então, assim, quando a gente fala de preciosidades, estamos falando das nossas crianças, estamos falando da escola, as crianças passam o maior tempo na escola, mas isso não significa que os pais não tenham a responsabilidade de ensinar, de mostrar para a criança que discernir, né, o que é o certo, o que é o errado, o que é importante fazer, o que não é importante fazer. O ambiente da escola é um ambiente completamente rico, onde a criança, de fato, vai estabelecer ali uma comunicação com outras crianças que são diferentes. E agora há pouco a professora falou um negócio muito legal, que foi justamente sobre o ser
diferente, que acaba sendo destaque. E talvez hoje, na fase adulta, muitas pessoas acabam querendo ser iguais às outras, não assumindo a sua personalidade. Poxa, o meu maior sonho é ter um cabelo black power. Poxa, mas eu não posso porque eu vou ser julgada, vão me chamar disso, de aquilo. Poxa, o meu maior sonho é ir pro trabalho e fazer uma maquiagem assim bem extravagante, porque eu me sinto bem, mas eu não posso porque eu vou ser julgada. Então, assim, são comportamentos que começam de fato na sala de aula, no ambiente de escola ou até mesmo na própria família e que vai refletir até na fase adulta. Olha só, como é grave. Então, você que acompanha o nosso podcast, está ouvindo no carro, está ouvindo no trabalho, está ouvindo indo para a escola, vejam, ouçam como isso pode agregar na tua família, no teu ambiente de trabalho. Conversem com as crianças, né? Conversem com as crianças. Mostrem, né, de fato, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, porque realmente isso acontece diariamente, até mesmo no nosso trabalho. A gente pensa que não, a gente, claro, está falando, o nosso assunto é educação nas escolas, mas também tem no trabalho. A gente pensa que não, que é só entre as crianças. Seu gordinho. Sua... como é que é? Cara de tripa, sei lá. Cara de dragão. Cara de dragão, cara. Mas no trabalho também tem, olha só que estamos lidando com adultos. E isso é tão grave também, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Quais são os problemas que esse adulto, que já foi criança, que já teve agressões, a gente não sabe o que esse adulto está passando, quais são as dificuldades que esse adulto está enfrentando. Então, quando chega no ambiente de trabalho, ele também sofre essas agressões, a gente pode dizer que o bullying também desencadeia a morte? Sim, mata, né? Nessa atividade que nós tivemos recente, é assim, uma situação, é tudo assim, bem colocadinho, escuso ali, né? Mas eu fiquei muito chocada, porque quando a gente começa a fazer a roda de conversa, os meninos começam a revelar. Professora, o bullying é aquela prática contínua, né? Você é isso, todo dia, você é isso. Aí uma das alunas, das meninas, falou assim, meu pai diz assim para o meu irmão, você não vai ser nada na vida, você é um vagabundo. Professora, é isso, todo dia, menino, levanta, você não quer ser nada na vida, você é um vagabundo. Todo dia... Menino, não vai para a escola, senão você vai ser um vagabundo. Sabe onde você vai parar? Em tal lugar. Aí ela perguntou, é isso, professora? Eu digo, se é isso mesmo. E então, aí a outra disse, olha, de tanto um colega sofrer bullying na escola, em casa, ele tirou a própria vida dele. Então, para a gente ver, perceber, Flávia, como isso é grave, essa repetição negativa, né, esse foco negativo que a gente coloca em cima das pessoas, que você nunca vai ser nada na vida, você é um preguiçoso, filho de fulano é maravilhoso, você não quer nada. É uma repetição até que ele internaliza que realmente a vida dele não vale nada. Mas a criança é muito danada, mas tu é muito danado, te sossega, menino. Tu vai riscando tudo aqui. Olha só a responsabilidade. E a gente precisa sempre falar para as crianças, é uma prática nossa no nosso trabalho, certo e errado, o que é certo e o que é errado. Sempre a gente, toda a família, toda pessoa que tem um filho, que cuida de uma criança, ela tem que dizer o que é certo. É certo sair dos locais e apagar a luz. É certo economizar as coisas dentro de casa. É certo respeitar o outro. É certo respeitar os espaços da nossa casa. É certo não ficar colocando apelido. Todo mundo tem nome. Ah, Chiquinho, o barrigudo. Ah, Maria, a porquinha. Não. Cada um tem seu nome e precisa ser tratado pelo nome, porque apelido, a não ser que ele seja um apelido que favorece a criança, mas nunca um apelido pejorativo. Por exemplo, eu tenho o apelido Lica, né? Meus primos me chamam de Lica, mas é algo que me valoriza. Eu não me sinto discriminada por isso. Mas se eu fosse chamada, como era na infância, Maria Tucumã, porque gostava de Tucumã, eu deixei de comer tucumã um tempo por causa disso. Foi mesmo. Né? Então, assim, algumas coisas, alguns apelidos em casa, eles são valorativos. Sim. Mas outros não.
Outros machucam muito, eu não gosto de ser chamado dessa forma. Mãe, eu não gosto de ser chamada assim. Então vamos respeitar. De como é que você quer ser chamada, minha filha? E ela vai dizer, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que as crianças têm sentimentos, que elas têm gosto, que as crianças são assim, como uma folha em branco que a gente vai preenchendo todo dia e a gente tem que preencher de coisas boas, valiosas, valorativas. Não colocar coisas ruins na vida das crianças. E se você repete todo dia, uma coisa ruim, repete todo dia uma coisa boa. Todo dia você vai dizendo para ela que ela que ela é estudiosa, que ela é maravilhosa, que ela é inteligente, que ela vai ser uma pessoa, ter um futuro brilhante. Vamos fazer isso com as crianças. A gente vai diminuir muito a violência entre as pessoas. A gente muda a cultura da violência para a cultura da paz. Apesar de que as meninas dizem que eu sou da violência, não, mas eu sou da cultura de paz. Eu pratico a paz, né? Então, assim, a gente precisa mudar isso dentro da escola. Mudar entre nós. Sim. Um abraço, um acolhimento. E isso, quando a gente trabalha isso, por exemplo, as famílias elas não dão um bom dia para os seus filhos. Você acordou bem, meu amor? Você está bem hoje? Tudo bem com você? Dá um abraço? Posso lhe dar um abraço? Inclusive, pergunta se pode dar um abraço. Isso. Posso lhe dar um abraço? É isso que a professora Eliana está falando, falar a palavra boa, a palavra positiva, né? Então, os cientistas, eles descobriram que o nosso cérebro, ele fica muito mais com negativo do que com positivo. Então, isso já está comprovado cientificamente. Então, se você tem duas coisas para dizer para uma pessoa, uma positiva e uma negativa, o que você diz primeiro? Uma positiva? Não. Negativa. Você diz primeiro a negativa e depois, para que fique mais guardado na mente dela como a última, você fala a positiva. Será que é por isso que as pessoas falam bem assim, eu tenho uma notícia para te dar, qual que você escolhe? A boa ou a ruim? Geralmente a pessoa vai começar com a ruim. Porque ela vai querer finalizar com a boa. Então, assim, o que vai caracterizar o bullying como uma violência é exatamente isso. Se a pessoa vai se sentir constrangida com o que vai ser falado. Se tiver dor, tiver peso, tiver tristeza, se ela se sentir constrangida, é uma violência, é bullying. Um simples constrangimento é uma violência. Então, assim, Março Laranja, mês de março, a gente trabalha a campanha do bullying, da prevenção e do combate ao bullying, né? Mas durante o ano todo, nós realizamos rodas de conversa sobre autoestima, onde a gente trabalha a autoestima, né? A gente está olhando especificamente para essa pauta, o bullying, nesse mês. Mas, assim, durante o ano todo a gente trabalha autoestima. Trabalhando a autoestima, a gente não está olhando direto para a violência, mas a gente está empoderando a criança, o adolescente. E aí, se ele está empoderado, se ele está presente com ele sabe que ele pode se defender, ele sabe que ele pode ser ele, com cabelo azul, verde, com cabelo black power, como você falou, com cabelo amarelo, vatapá, ele pode ser ele da maneira que ele encontrou para ser, para expressar isso, né? Estranho ou não estranho, igual ou diferente, seja como for. Se ele estiver empoderado para saber que ele pode ser ele pode ser isso, ele pode expressar quem ele é, como a professora Eliana falou, é precioso, né? É importante, é bonito ser diferente. Sim. Né? Ele tem o direito de ser diferente, de ser ele, né? De fazer as opções dele, né? De como ele quer usar o cabelo dele, como ele quer vestir a roupa, a maquiagem que ele quer usar, se no caso for um adolescente, for uma pessoa adulta. Então, assim, não tem, uma das coisas assim que mais assim quando a gente vai atender um aluno, quando eu vou atender um aluno, e uma das coisas assim mágicas assim que eu mais assim eu acho fantástico de dizer, e muitas vezes são em situações de violência que eu tenho que atender casos, né, de alunos que passaram por situação de violência grave, de bullying, de racismo, e é quando eu digo assim, quando eu olho no fundo dos olhos dele e digo assim, não tem nada de errado com você, você é lindo como você é, tá tudo bem. Ai, eu até me arrepiei aqui. E aí, isso entra, esquece isso que te falaram. Sim. Não tem nada de errado com você, você é perfeito.
Aceita ser diferente. E é bom ser diferente. É bom, se é para ser esquisito, é bom ser esquisito. É bom ser diferente. É bom ser a esquisita. É bom ser esquisita, é bom ser diferente, é bom ser eu, é bom ser você pode ser você. Tá tudo bem. Sim. Né? Então, isso é empoderar, né? Fazer a pessoa abraçar quem ela é, né? Reconhecer quem ela é, abraçar e ela dar permissão para ela mesma ser, existir, ser aquela diferença que ela é. Por isso que os pais também, eles têm um papel fundamental e às vezes os pais adotam um comportamento que não seja adequado, né? Principalmente quando a gente tá na era assim do conhecimento. Hoje as pessoas elas têm mais acesso à informação do que ter o discernimento de fato que é certo, que é errado. Às vezes os pais se comportando desta forma com os filhos são a mesma educação também, possivelmente, que eles receberam e que só estão reverberando, enfim. Mas hoje é possível, sim, né, mudar esse cenário, começando pelos pais para com os filhos, os pais entendendo, poxa vida, eu já chamei o meu filho muito de danado, que tal falar, meu filho, você é muito inteligente. Sim. Ou então deixar de, meu filho, você tá riscando muito a parede, aqui você vai limpar tudo, você é um desobediente, que você não obedece. Mas, meu filho, como você desenha bem, hein? Que tal fazer aqui no papel aqui pra mamãe, que a mamãe vai colocar aqui no quadro? Olha só a diferença, é estabelecer uma comunicação inteligente com os filhos. Sempre, assim, da minha experiência que eu tenho de atendimento como psicóloga, né? Tem uma coisa, assim, fantástica que eu aprendi com a minha experiência. Às vezes, Flávia, a gente acha que mudança é virar de cabeça para baixo, é mudar 180 graus, e não é. Eu descobri com a minha experiência, me mostrou isso, não é. Às vezes, eu aprendi isso atendendo adolescente, e criança também, né? Adultos, mas assim, muito assim, o adolescente, sabe? Aquele adolescente assim que a pedagoga chegou comigo e disse assim, a gente não sabe mais o que fazer com ele. A gente já desistiu, sabe? Esse tipo de criança que vem com essa carga, não dá mais, a gente não sabe mais o que fazer. Então, às vezes, não é a mudança de 180 graus que tem que ser feito. Não é essa mudança. Às vezes, é uma mudança, é uma coisa bem simples. É um comportamento do pai que tem que mudar, um comportamento agressivo do pai, a falta de atenção do pai, de uma mãe. Às vezes, é meio grau, não é nem um grau, é meio grau que muda. A criança tem um atendimento, né? A criança tem acesso a ferramentas, tem uma atenção, ela é olhada, né? E aí é meio grau, é um grauzinho que muda ali e o comportamento muda por inteiro da criança. Então, assim, dá sim para mudar, né? Tem esperança sim, ninguém está perdido, tá? Tem esperança para todo mundo e dá sim para mudar. Seja qual for, seja o que for, dá sim para mudar. É possível, né? É possível, sim. Às vezes, não é essa mudança de 180 graus. Às vezes é só um grau. É só um comportamento que muda e tudo que está ali gerando é transformado. A criança ou o adolescente, a pessoa muda. Até porque a criança, ela se comunica. Ela se comunica, talvez, gritando. Ela se comunica, talvez, ficando calada. Ela se comunica, talvez, se trancando no quarto. Talvez ela se comunica não realizando as tarefas da escola. Então, assim, é importante que os pais, de fato, possam ter o discernimento. Possam talvez olhar a leveza, terem a visão disso, né? O que está acontecendo com os filhos. E tem uma coisa bem interessante... eu vou te interromper antes que eu esqueça, que a professora Eliana falou uma coisa bem interessante, que ela disse que o apelido dela na família é Lilica, né? Lilica. Então, assim, para ela não é pejorativo, né? É carinhoso, né? Mas para mim, por exemplo, se me chamar de Amandinha, eu não gosto. Não gosta. Não me chame de Amandinha, que eu não gosto. E tem gente que gosta de chamar o outro no diminutivo como forma de carinho, né? Então, assim... É a questão da subjetividade. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra maravilhosa. É a subjetividade, é de cada um. Exatamente. Né? Então, assim, cada um tem a sua subjetividade. Exatamente. Né? O que vai ser bom, o que vai ser para cada um bom. Né? E empoderar o adolescente, criança, é para ela saber que ela pode dizer isso, sabe? Eu posso chegar com uma pessoa e, por mais
que adulto, ela pode ser uma pessoa adulta e eu posso dizer, olhar nos olhos e dizer pra ela, por favor, você não me chama de Amandinha que eu não gosto. Você vai estar me respeitando se você fizer isso por mim. Ou eu posso também, de repente, se a pessoa não me ouvir, eu posso ser mais agressiva com ela também. Eu posso bater na mesa e dizer, não me chama de Amandinha. Entendeu? Ai, eu adoro. Então, não assim, piro. eu vou ser a energia que se requer para que você não faça o que eu não gosto que seja Sim. feito comigo. Sim. Eu vou ser a energia que se requer. E isso tem que ponderar o outro. Você não vai passar desse limite. Esse limite aqui eu vou pôr para você. Porque se você passar, você me ofende. Né? Você me machuca. Você me deixa triste. Daqui você não passa. Então, você não vai me chamar de Amandinha. Porque eu não sou Amandinha. Geralmente as pessoas falam sobre o diferente, mas às vezes acabam bulinando com a fraqueza da pessoa. Sim. Por exemplo, a fulana só chega atrasada no ambiente de trabalho. A fulana só sabe escrever casa com Z. Nem sei, só sei que eu tô falando aqui. Mas assim, são fraquezas, onde as fraquezas, em um determinado momento, elas precisam ser trabalhadas para que justamente a gente coloque a pessoa lá em cima. Porque quando a gente fala de bullying, na minha cabeça vem várias situações. A gente fala de empatia, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de amor, a gente fala de compaixão, a gente fala também, dentre outros sentimentos Fala de respeito. bons. Exatamente. Agora, eu confesso que eu tô muito curiosa aqui para fazer essa pergunta para vocês. Eu deixei justamente para fazer no final. Vocês, lá atrás, já sofreram esse tipo de agressão enquanto crianças? Eu sim. Qual? Quantas vezes? Quais eram? Ai, gente, porque assim, eu sou do interior, nasci no interior, né? Então, são vários hábitos que você traz de lá, sua cultura, né? Gostar de comer peixe, gostar de comer tucumã. Então, eu tinha uma professora que ela não gostava de ficar perto de mim, porque ela dizia que eu cheirava jaraqui. Então, peixe, né? Então, assim... Mas jaraqui é tão cheiroso, fritinho ali, né? Hoje, mas olha, antes, na época que eu era criança, não era costume, era comer peixe tucumã. Não era valioso, não. Isso era preconceito que muitas pessoas tinham com essa cultura, com a cultura desses alimentos, né? Consumo desses alimentos. Então, e assim, a gente vai sofrendo ao longo da vida várias práticas, comportamento, por causa do nosso comportamento. Por causa do nosso comportamento. Ela, por exemplo, ela não gosta que ninguém chame ela de Amandinha. Até uma vez eu ia fazer, né? Mas aí ela tinha dito para a colega que ela não gosta, aí eu fiquei quieta. Alguns toques que ela não gosta, né? Então, assim, mas isso a gente vai aprendendo com a convivência. A gente vai aprendendo com a convivência o que o outro gosta e o que não gosta. E a gente vai aprendendo a respeitar. Mas essa coisa de bullying era muito, muito presente na minha vida quando na infância, na adolescência, na juventude. Agora, algumas coisas eu não me incomodava. Sim. Me incomodava. E você? Eu sofri bullying na minha época, não era educação infantil, né? Era jardim da infância. Né? Era 4, 5 anos, eu tinha um cabelo grande como o teu. E aí eu era essa menina comportada, caladinha, que não podia levar problema para casa. Minha mãe dizia para eu que ela não queria ser chamada na escola. Então, assim, eu me comportava, eu ficava calada, eu escutava a professora, eu obedecia demais a professora, ficava na minha. E aí as meninas, meu cabelo era muito bonito, bem cuidado, e aí as meninas, elas corriam para puxar o meu cabelo em volta assim da mesa, aquelas mesinhas pequenas. Sim. Isso é um bullying físico, né? Sim. Que machuca. E aí eu não sabia, eu era pequena para saber que eu podia me defender. Eu não contava para ninguém. Porque eu não sabia que eu podia contar, eu não sabia que eu podia berrar, eu não sabia que eu podia gritar, eu não sabia que eu podia gritar com as meninas. Eu não sabia que eu podia ameaçar elas, que eu ia contar para a mãe delas. Eu não sabia que eu tinha recursos, ferramentas que eu podia usar para que elas não fizessem isso comigo. Ninguém chegou para mim e me disse. Você entendeu a diferença? Uhum. Então, hoje eu sei. Então, hoje eu sei. Que isso era bullying. Pois é.
né? Até ou agora mesmo, você falando sobre físico, eu falei, opa, peraí, semana passada aconteceu o negócio, então peraí, o meu filho tá passando bullying físico. Bullying físico. O físico. Se ele for repetido sempre. Porque a gente também tem que fazer a separação. Uma briga, né, ali, momentânea, uma agressão momentânea, ela não se caracteriza como bullying. Sim. Ela tem que ser uma ação repetitiva. Todo dia o teu filho apanha daquela mesma pessoa. Todo dia o teu filho é puxado o cabelo dele pela mesma pessoa. Então, isso que é a caracterização do bullying. Os apelidos repetidos, né? Se repete o tempo todo. Por exemplo, toda vez que um aluno vai passando a criatura que gosta de praticar o bullying, está lá esticando a perna para o outro cair. Todo dia ele fica lá, ele já fica lá. Todo dia ele vai lá e puxa a orelha do outro, bate na cabeça, rasga o material do seu colega. Todo dia ele faz isso. Todo dia ele faz isso. E o outro não consegue entender porque todo dia esse menino faz isso comigo. Então, isso é a prática do bullying, né? Por exemplo, rasgou porque estava com raiva naquele momento, só uma vez, não se caracteriza como bullying, tá? É um comportamento contínuo, né? É um comportamento contínuo. É assim, outros teóricos, né, caracterizam o bullying recorrente e o bullying que não é recorrente, né? Então, assim, é uma coisa fechada, né? Sim. Por exemplo, eu fazer bullying com você uma vez, né, chamar você, você se defendeu, eu sei que eu não vou fazer de novo, né? Não posso fazer de novo, mas não deixou de ser um bullying, né? Para outros teóricos, ela está falando uma vertente. De uma vertente, sim. Meninas, agora, o que vai traumatizar mais é esse bullying recorrente. Sim, o que vai porque deixar vai um estrago ficar. maior vai ser esse bullying recorrente. Olha, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Eu não falei pra vocês que o nosso podcast é 1 hora, mas a sensação Sim. é que passa voando o tempo. E a gente poderia ficar aqui até mais 3 horas falando sobre esse assunto que é tão importante nas vidas das nossas crianças e que acaba refletindo também para com os nossos adultos hoje, né? Nós aqui. Então, Amanda Lorena Leira, psicóloga da CEMED, muito obrigada pela tua participação. Eliana Obrigada, Hayden Flávia. também, professora e socióloga da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais da CEMED. Então, eu quero mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês. É isso aí, sigam. Vocês têm o poder de transformar as nossas crianças, Todos nós logo temos. o nosso futuro também, né? E vocês que são especialistas, estão ali lidando diariamente, então assim, vocês merecem todos os aplausos, todos os holofotes, todas as premiações, porque vocês são maravilhosas, são competentes e têm desenvolvido um trabalho muito legal. Parabéns para vocês e para toda a equipe da CEMED. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. obrigada. E a Nós gente é que agradece também o agradecemos. convite. E agora que nós estamos assim, né, relaxadas, pode nos convidar outras vezes. Claro, com certeza. O Escuta Mana estará de portas abertas pra gente também falar de outros assuntos também. Certinho? Certinho. Muito obrigada pela participação de vocês obrigada. mais uma vez, sobretudo a sua, que nos acompanhou até agora aqui no Escuta Mana. Muito obrigada pela tua companhia. E adivinha? Eu te espero no próximo episódio. Beijo e até lá.